meia confusa, né? Meio confusa comigo, com a minha vida, né? E com a minha identidade, né? Sim. Ele trata essa parte, essa ferida de infância, mas ele trata também o hoje, né? Porque hoje em dia você vê mulheres que trazem essa ferida, né? Mas que também sofrem no trabalho, Sim. dentro de casa. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Papo em Família. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, que é a minha amiga Cristina. Olá, Lu, tudo Oi. bem? Então, eu sou a Cristina, tenho 49 anos, aí eu já estou quase 5.0, né? E sou casada, tenho 2 filhos, 2 netos, né? E sou uma mulher, digamos assim, realizada. Olha que bacana! E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho então sobre esse curso, né? Que nós amamos. Ambas somos facilitadoras desse curso, que é o Mulher Única, né? Sim. E eu queria saber como foi que você conheceu, como Mulher Única entrou na sua vida. Então, Mulher Única entrou na minha vida numa época muito turbulenta, né? Eu estava assim, com problemas conjugais, né? Vindo de uma separação, né? Meio confusa, né? Meio confusa comigo, com a minha vida, né? E com a minha identidade, né? Sim. E foi aí que eu fui apresentada, né? Pelo Carlos e pela Solange, ao Mulher Única, né? Que daí a Solange falou, faz esse curso, ele vai te ajudar, ele vai te dar uma direção, né? No começo eu pensei, curso, né? Curso. Um curso? Curso, né? Fiquei meio assim, mas depois falei, quer saber, né? Como diz, né? Não tem nada a perder, né? Eu vou fazer. E comecei o curso, né? Um desafio muito grande, né? Sim. Na época, tinha várias mulheres, né? Faziam junto, né? Eu tinha, assim, muita dificuldade, né? A gente fez a mesma turma. Mesma Me turma. lembrei agora, a gente fez na mesma turma. Sim, fizemos com a Solange, né? Sim. E o curso, ele começou a ministrar umas coisas muito pessoais na minha vida, né? Eu tinha muita dificuldade com aparência, né? Com espelho, Eu lembro, né? lembrei da lição do espelho. Isso, eu tinha muita dificuldade em me assumir. Eu tinha muita dificuldade com a minha identidade. Sim. Né? E o curso foi me ajudando, né? Porque uma das lições, né? Do livro, a primeira, é sobre singularidade, né? Sim. É onde a gente descobre a nossa identidade, quem a gente é, qual é o propósito nosso, né? E ele me confrontou muito, né? E ele foi, assim, algo que veio mesmo para me balançar, né? Sim. E foi uma experiência fantástica, né? Foi uma experiência única, né? Mulher Única foi uma experiência única, né? Foi muito tremendo, porque eu imaginava única, né? Eu não sou única, tem tantas mulheres, né? Mas, assim, para Deus eu sou única, só tem uma de mim, né? Sim. E foi isso que eu aprendi, que só tem uma de mim. Então, só tem eu, para que eu mesma dê certo, né? Tem outras mulheres lindas, mas Cristina só tem eu, né? Essa Cristina só foi feita uma. E aí que eu comecei a me sentir realmente uma mulher única. Nós até falávamos mais cedo a respeito disso, né? Da questão de como a singularidade e a identidade da mulher, quando estão feridas, ela vai prejudicar e vai afetar todas as áreas da vida da mulher, né? E isso é o ponto de partida do curso. Tratar e resgatar, né, a nossa identidade, a nossa singularidade, o nosso valor pessoal como ser humano mesmo, né? Porque às vezes a gente fica nessa questão da gente achar que o nosso valor está agregado nas coisas que a gente faz. E aí, às vezes, a gente acaba fazendo coisas que a gente nem gosta, que a gente não quer, ou que a gente não entende para agradar outras pessoas, porque isso está ferido dentro de nós. E muitas vezes, em grande maioria das vezes, o que a gente vê é que isso acontece quando a gente ainda é criança, né? A nossa identidade, a nossa singularidade é ferida ainda lá quando a gente é criança, né? Isso é mesmo. E esse pequeno detalhe, né, que quando a gente é criança é um pequeno detalhe. Ele se torna tão grande, Lu, que ele vai se arrastando
E ele fere a mulher na singularidade dela, Sim. ele fere ela como mãe, fere como esposa, fere ela como indivíduo na sociedade, né? E a mulher fica sendo, assim, não diria um objeto, mas ela começa a se sentir algo assim de não muito valor. Que é o senso de valor realmente dela que foi ferido, né? Que foi denegrido, não é mesmo? E aí, falando assim dessa questão, muitas vezes são as pessoas que têm figura de autoridade, né, para as crianças. Seja a mãe, o pai, um professor, que às vezes vão proferir alguma palavra, às vezes nem é de maneira intencional ou nem pensou naquilo que estava falando num momento de nervoso e acaba colocando uma ferida no coração que essa menina, essa mulher vai levar por toda a vida dela, se ela não for tratada, se não for curada, né? E isso foi assim comigo, né? Eu fiz também o Mulher Única, até eu costumo brincar, acho que eu tô na 11ª turma, eu falei de tanto que eu precisava, né? A gente se torna facilitadora, mas era exatamente isso, de tantas feridas que tinham acontecido na infância, que refletiam na mulher Lu, né? Que era a menininha que estava lá dentro, ainda estava machucada, né? E a gente vê que isso não é um caso isolado. A gente vê que na grande maioria, tanto homens quanto mulheres, hoje estamos aqui falando das mulheres, se encontram nesse quadro de adultos, né? É verdade. E assim, o Mulher Única, Lu, ele trata essa parte, dessa ferida de infância, mas ele trata também o hoje, né? Porque hoje em dia você vê mulheres que trazem essa ferida, né? Mas que também sofrem no trabalho, Sim. dentro de casa, né? Quantas mulheres se sentem feridas por simplesmente exercer a função de mãe? Sim. De dona de casa, né? Quantas vezes eu já tive muito, assim, ressalto em falar, eu sou uma dona de casa. Sim. Né? Eu pensava, nossa, fulana disse que é advogado, ciclana disse que fez isso, e eu vou dizer que eu sou uma dona de casa, mas por quê? Porque eu já tinha essa identidade ferida em mim. Sim, de não enxergar o valor, né, disso. E eu lembro que eu também passei por esse processo, né? Eu tenho ali algumas formações, mas aí quando eu passei por esse processo meu pessoal de sair do mercado de trabalho e estar migrando para o meu lar, né? Que quando eu chegava nos lugares assim, ficha de médico, essas coisas que a gente vai fazer, né? Nossa, ficha, isso é uma coisa que pessoa com experiência fala, ficha, né? Cadastro, né? Os cadastros, né, de médico, aí eles perguntavam assim, qual que é a sua profissão? E aí eu falava a profissão da minha formação. Até que um dia, em um desses cursos ali, porque não se resolve tudo em um só, né? Eu fui constrangida e quando me perguntaram, e aí eu falei, eu sou dona de casa. E aí foi a primeira vez que eu falei aquilo. Por mais que eu amasse cuidar do meu lar, por mais que eu me sentisse bem fazendo aquilo, era algo que eu ainda tinha um pouco de receio, de vergonha e às vezes da sociedade cobrar, né, que a mulher que é só dona de casa não tem valor, né? Então eu também tinha essa questão que eu não colocava que eu era dona de casa, eu colocava a minha formação acadêmica. É muito difícil para a mulher, né? Porque a sociedade ela nos empurra que a gente seja mais. Claro que toda mulher tem que buscar o mais. Sim. Mas aonde está que estar dentro de casa não é mais. Sim. Né? Como é difícil ser uma boa mãe. Como é difícil ser uma boa esposa. Como é difícil ser uma mulher realizada, né? Com o que ela tem. Cada uma dentro da sua realidade, né? Sem a comparação de você... Ai, porque eu trabalho fora, eu sou mais do que a que não trabalha. Ou, ai, porque eu estou em casa, eu sou menos. Essa questão da comparação ali, né? É algo muito perigoso nesse universo feminino. Porque a comparação, ou ela vai te colocar num lugar de superioridade,
de você se achar maior ou melhor do que o outro, ou de inferioridade, né? E nenhum desses dois locais são bacanas, vão te agregar algum valor, né? Verdade. E o Mulher Única, ele realmente, ele traz isso. Não que é errado uma mulher ter uma boa profissão, ser bem-sucedida, sim. poder dar uma condição, né, diferente, ser uma boa ajudadora dentro de casa. Mas nós não podemos perder a essência de mulher. Sim. E a gente perde. Por quê? Porque o Mulher Única, ele trata tópicos que as mulheres levam como preconceito, às vezes, como coisas machistas. Sim. E o Mulher Única mostra que não é machismo, é uma condição, é um princípio. Até mesmo pela falta de entendimento sobre o assunto, né? Isso. Por exemplo, tem ali a lição 4, que é sobre submissão. Quando eu fiz o curso a primeira vez, que foi que a gente fez junto, aquilo eu entrei em pânico, né? Porque as feridas que eu tinha na minha identidade ali, eu olhava e falava, eu nunca vou ser submissa ao meu marido, porque se eu for submissa, esse homem vai me machucar, ele vai me fazer mal, então eu tenho que sempre ser uma mulher forte. Sim. E aí eu mesma acabava afastando o meu marido de mim, né? Eu não conseguia receber o amor que ele tinha para me dar, porque eu tinha feridas que eu carregava desde a infância. E é isso realmente que a gente vê hoje. E aí, quando eu entendi o que era realmente o princípio da submissão e como ele funcionava, e que uma mulher que ela é submissa, ela está protegida por Deus em primeiro lugar, aquilo assim caiu uma muralha, né? E eu realmente consegui ver os frutos do meu posicionamento ter mudado dentro do meu lar, né? E o curso ele é muito, muito lindo nessa questão, né? Da gente ver os princípios na teoria. E quando a gente põe em prática, a gente realmente vê as mudanças que acontecem, né? A começar primeiro na gente e depois nas pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. E você falou uma coisa muito linda, que é ser protegida. Né? Quantas mulheres abrem mão dessa proteção? Primeiramente de Deus e depois do marido, né? Sim. Porque eu também tinha problema com submissão. É difícil a mulher que não tem, né? Porque eu pensava assim, não, obedecer. Eu pensava que a submissão era obedecer, né? Acima de tudo eu tenho que obedecer. E não é. Não. É estar protegida. É deixar alguém tomar a direção e resolver para nós. E cuidar de você. Né? Ser cuidada, ser protegida, né? Ser uma mulher que ouve, né? Que pede conselhos, é uma mulher submissa. Sim. Né? E daí se a gente for levar assim, mas eu me sinto uma mulher temente ao Senhor. Né? Mas como eu vou ser uma mulher temente ao Senhor se eu não consigo ser submissa? Sim. Né? Se o Senhor ele precisa da minha submissão para ele fazer alguma coisa na minha vida. Sim. Né? Essa parte é linda. E o livro, o curso ele traz isso, e o livro, tem o material, ele tem leituras, né? Relato de mulheres, né? Que passam por problemas às vezes maiores do que a gente mesmo, Sim. ou iguais os nossos nessa área, e em tantas outras áreas. Né? Eu agora estou praticamente desfrutando uma fase da minha vida de madura. Né? E se eu falar para você que o curso tem esse tópico para tratar, Sim. Né? Você lembra? Sim. Uma mulher madura. Uma mulher né? madura. Quando eu fiz, né, já faz muito tempo, né? Acho que o primeiro que eu fiz já faz para 7 anos, eu acho, 6 anos, né? Eu acho que um pouco. Por aí, um pouquinho mais, uns 8. Eu não estava bem madura ainda, né? Mas essa fase chegou, né? Sim. E quando você vai no livro e lê essa lição, você vê o quanto é tremendo você ser uma mulher madura, né? O quanto é gostoso você se aceitar como uma mulher madura. Nessa fase. Nessa fase. Porque é uma fase aonde você está sempre plantando, né? Sim. Mas é uma fase que você vai colher mais. Quem que não gosta da fase de colher? Quem não Sim. gosta de colher, né? Sim. Então, é uma fase linda. E tem essa lição. E ela está lá. E ela nos ajuda. Porque ela o curso, ele vai te preparando para muitas fases da vida. É verdade. E também fazendo com que você resolva fases que já passaram. Sim. Né?
É um curso que ele ministra o nosso coração muito, mas ele ministra a nossa mente. Sim. Né? Ele traz o passado, não para que o passado venha ferir, mas sim para que ele seja resolvido. Né? E se ver como uma mulher única nos dias de hoje é difícil, porque hoje tem uma condição de sermos quase todas iguais. Sim. Né? Precisamos ser iguais. E o Mulher Única, ele diz que não, você não é igual a ninguém. Você é única. Né? E daí quando a gente entende isso, Lu, é tão gostoso. Né? É verdade. E essa questão mesmo dessa pressão, né, que a sociedade impõe sobre a mulher. E se a mulher não tiver com a identidade dela firmada, sarada, a singularidade dela olhar para as características dela pessoal e ela enxergar elas com valor, ela vai acabar cedendo a essa pressão na sociedade. Às vezes ela acaba se olhando no espelho, olhando para a vida dela e fala: mas aonde que eu tô? Né? O que eu tô fazendo? Isso aqui nem combina comigo, por que eu tô fazendo? Às vezes compra uma roupa que nem gosta, daí põe no guarda-roupa, nem usa. Às vezes faz um procedimento estético que nem queria, que nem precisava. Eu vou até compartilhar algo. Esses tempos eu estava falando assim, não, esse ano, agora 2026, eu vou começar a fazer Botox. E assim, não tem problema nenhum quem faz, né? Cada um que faz, que se sinta confortável. Mas aí eu comecei a olhar no espelho e eu falei, mas pra que eu vou fazer? Eu nem tô incomodada com isso. Né? Mas às vezes é de tanto a gente ouvir que você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer, que às vezes, se você realmente não tiver esse olhar pra dentro, pra se ouvir, e falar assim, não, mas eu quero realmente isso. Isso vai fazer que diferença na minha vida? Vai agregar isso, né? E isso tem muito a ver com a questão da nossa identidade, realmente estar sarada, né? Que é o que trata muito no livro. E teve alguma lição, assim, para você que assim, que foi assim um divisor de águas, que você falou assim, não, essa daqui, né? Ou, como você disse, cada fase você tá pegando uma lição para cada fase da sua vida. Como que tá isso? É difícil falar de uma lição, né? A gente fica meio ali dividida. Mas eu tenho uma lição, não que o impacto dela foi tão grande quanto a da singularidade. A primeira lição, eu me descobrir, eu me encontrar, saber quem eu sou realmente, né? Foi a partida para tudo, né? Sim. Mas a lição de auxiliadora obstáculo. Ai, gente, essa lição... Né? Aí você fala que, poxa, o que é uma auxiliadora? É alguém que ajuda. O que é um obstáculo? É algo que atrapalha, né? Muitas vezes a gente não se vê como um obstáculo, ou às vezes se vê somente como um obstáculo dentro de casa, né? E isso leva muito na parte do casamento, né? Na vida conjugal, né? Quantas mulheres não conseguem se ver funcionando dentro do casamento? Sim. Né? E por quê? Porque trazem toda essa bagagem, que nem você falou, querem coisas que nem sabe se querem, né? Se realmente precisa, mas é porque tudo empurra para que você queira aquilo. Sim. Né? E aí dentro de casa elas não se encontram como esposa, como mulheres, e às vezes têm necessidades que elas não veem, mas se tornam um grande obstáculo. Sim. E como lidar com isso? Como que eu vou lidar com isso? Se eu nem sei se eu sou mesmo um obstáculo, eu preciso aprender, eu preciso me conhecer. E essa lição me pegou, sabe? Porque como eu comentei no início, que eu tinha vindo de uma separação, eu via problemas só do outro lado, né, no meu esposo. Eu nunca vi problemas de mim. Você era o alecrim dourado. Eu era. Né? Eu nem sei se eu era o alecrim dourado, mas como eu não me conhecia muito bem, eu estava meio perdida de quem eu era, né? Que então eu pensei, eu não sou nem para cá nem para lá, então eu também não sou um obstáculo. Sim. Né? E eu vi que muitas coisas não aconteciam, não é porque ele não queria fazer, é porque eu não dava oportunidade. Não dava espaço para ele. Então essa lição, auxiliador obstáculo, me pegou, né? Me fez pensar, me fez refletir, né? Até mesmo com os filhos, né? Sim. Porque tá tão difícil hoje você conseguir ser mãe, mulher, né? E realmente passar valores, né?
Então eu preciso saber aonde que eu estou sendo um obstáculo para os meus filhos. Eles não se abrem por quê? Porque eu sou realmente uma pedra gigante dentro de casa, um muro onde eles não conseguem transpor, né? E para o meu marido, ele me vê como uma barreira. Né? Será que quando o marido pensa que está terminando o horário, o expediente, ele tem vontade de voltar para casa, de estar com a esposa? Os filhos, ai que gostoso, agora eu vou para casa, minha mãe vai estar lá, né? Como as pessoas de dentro mesmo do lar, né? Estão nos vendo, estão nos enxergando, qual é o efeito que a gente tem causado, né? Nos da casa. Isso é um termômetro que a gente tem que realmente parar, pensar, analisar, né? E o curso ele traz muito isso para a gente olhar para dentro de nós. Que é como você disse, às vezes a gente sempre acha que o problema está fora, está no outro, e realmente às vezes tem algumas coisas que a gente vai ter que ajustar, né? Tem a Mitos sobre o Casamento, né? Que é uma lição muito bacana. Tem coisas que a gente vai ter que realmente sentar, conversar e vai ter que ajustar, e tem coisas que a gente vai entender que não vão mudar e que são daquele jeito ali, e que a gente vai ter que aprender a conviver. Mas assim, o curso ele traz muito isso mesmo, da gente olhar para nós, né? Para dentro de nós e ver realmente o que precisa ser mudado em nós. Que a partir do momento que a gente entende isso, que renova nossa mente, a gente muda de dentro para fora, geralmente o ambiente ao redor, as pessoas também começam a se movimentar de uma maneira diferente, né? Verdade. E é isso aí, né? O curso ele é para nós. Sim. Para nos mudar, né? Nós, mas não para nós deixarmos de ser quem nós somos. Não. Mas para que nós possamos nos aceitar. Sim. E para que a nossa vida se torne mais leve. A paz, né? Isso. A paz no lar, né? Tem uma lição também que fala sobre isso, sobre a gente gerar essa paz no lar, porque tem até aquele comentário, aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Que tipo, o filho levanta bravo, fazendo birra, fique lá. Isso. Se o marido tá meio bravo, eu não tô nem aí que você tá brava. Agora, se a mulher levanta brava, aí os filhos podem correr, o marido pode correr, aí, né, o negócio fica complicado. Tudo desanda. Isso, mas isso realmente é um reflexo do que a mulher tem por dentro dela. Então, uma mulher que ela está sarada e que ela está em paz, o lar dela vai ser um lar em paz e vai refletir, até mesmo na organização. A gente pode ver que uma mulher que ela tem a casa dela organizada é porque as emoções, isso também se estuda na psicanálise, as emoções dela estão realmente organizadas, né? Acaba refletindo nos ambientes, nos relacionamentos, né? Verdade. E esse curso, ele traz tudo isso daí, né? Ele é uma fórmula mágica? Não é, né? Porque eu digo que ele virou um manual de cabeceira meu, né? Porque ele tem fases ali que você já não se encontra mais, né? Você corre ali e fala, poxa, mas hoje eu estou sendo realmente um obstáculo. Sim. Não, mas hoje eu estou sendo uma mulher submissa. Então tá bem. Hoje eu não estou sendo uma mulher submissa. Né? São sobre as lições. Então ele vale a pena você folhá-lo e ver em áreas diferentes da vida. Sim. Né? Ele não é uma fórmula mágica, mas ele é um ponto de partida. Sim, ele traz muitas ferramentas práticas, né, para o dia a dia, para a gente realmente aplicar e ver os resultados acontecendo, né? Porque nós precisamos de ajuda. E às vezes nós não sabemos aonde pedir essa ajuda. Sim. E esse material, essa ferramenta, ela é uma ajuda, né? Ela é uma ajuda porque hoje em dia a mulher, ela é bombardeada. Sim. Ela é esmagada às vezes pela sociedade, pelo passado, por ela mesma. Né, pela condição de não se aceitar. Sim. Né? A aceitação, ela tem hoje em dia devorado as mulheres. Sim. Né? Que não conseguem se aceitar, que não conseguem se encontrar. Então, ele é um instrumento, é uma ferramenta poderosa. É verdade. Né? Esse curso realmente, falando na minha vida particular, ele foi um divisor de águas, assim. Existe uma Lu antes do Mulher Única e uma Lu depois do Mulher Única. Sou uma mulher perfeita, uma esposa perfeita. Não, longe disso.
Mas realmente eu vejo assim, no decorrer, como esse material, esse livro, ele me fez bem para mim, para minha casa, para minha família. E é por isso que a gente, né, tem esse amor todo e a gente quer que outras mulheres sejam alcançadas por esse conhecimento, assim como nós fomos, né? Que realmente ele é transformador. Ele é um livro muito poderoso. Sim. Né? Porque ele direciona, ele é lindo, né? Eles são dois livros, né? O de leitura e o de exercícios. Mas esse livro tão pequeno, ele tem uma riqueza tão grande nele, porque eu digo, ser uma mulher única é muito mais do que a capa mostra aqui, né? Ser uma mulher única é muito mais do que a gente vê aqui, né? Nós duas conversando, tão gostoso. O curso, ele tão precioso, eu também acabei me apaixonando de um jeito que virei facilitadora dele também, né? Mas eu sei que para mim só teve benefícios, poder refazê-lo 1, 2, 3 e ali vai, é um presente, né? E é algo tão precioso que não enjoa, não cansa, né? Não. Cada turma, cada livro que é lido novamente é uma renovação, é um ponto a mais, é um degrau a mais que a gente vai subindo, né? Isso, e porque a mulher está em constante evolução também. Sim. E as dificuldades, as circunstâncias, elas vão continuar vindo. Sim. Elas não vão parar de vir porque a gente começou a fazer o curso, né? Ficou tudo lindo, maravilhoso. Não é comercial de margarina, né? As circunstâncias vêm e a gente tem o material para você poder ver como você está reagindo, né? E é assim que ele funciona, né? Ele é um desafio para a mulher. Sim. Porque são lições ali constantes, semanais, né? E que a mulher tem que ter a dedicação, né? E ela tem que se desafiar a fazer. Está disposta também, né? A ter um coração realmente ensinável, né? Isso aí. Para que o novo venha, né? Porque para o novo vir a gente tem que dar espaço, né? Tem que tirar o velho para o novo vir, né? E muitas vezes o que a gente vê é que tem muitas mulheres e muitas pessoas de maneira geral que estão em um lugar que não é na zona de conforto, né? Isso aqui é assim, é a zona de conforto, mas que é desconfortável. Isso. Não tá legal ali. Eu já conheço o jeito que é, o meu casamento assim, eu tô assim, mas às vezes tá desconfortável, mas às vezes falta essa questão dessa coragem e desse posicionamento para falar, não, eu vou tomar as rédeas aqui, vou ver o que depender de mim fazer para que haja essa mudança, né? É isso aí, depende unicamente de nós. Sabe aquele ditado que as nossas mães dizem, não vamos mexer para não feder? Né? Infelizmente é isso, tem aquela coisa que está infeccionada às vezes, uma raiz infeccionada, algo que está nos destruindo. Sim. Né? E a gente só consegue ver porque tem algo que mostra a direção. Sim. E o curso é isso. Ele vai te mostrar o caminho, né? Ou vamos começar por aqui, né? Sim. Você vai ter que olhar para dentro de você. E eu acho também muito interessante que está disponível, mas ao mesmo tempo não é algo que vai invadir um limite que você não permitir, né? É até aqui, então é até aqui que vai ser tratado, é até aqui que vai ser ministrado, né? Então eu acho que isso é muito bonito também, essa questão de ter essa oportunidade, mas ter também a questão de respeitar o limite de cada um, né? E cada um se permitir ser tratado até onde está disposto. Ele não invade a privacidade da mulher, né? Tanto que a gente tem as aulas, você cria um vínculo ali, né? Sim, você sabe é como muito é, gostoso. Né? Um vínculo com as mulheres que fazem, né? Você tem um ambiente onde você está protegida. Onde você se sente segura, né? Onde quem deseja abrir o coração tem essa liberdade, essa oportunidade, né? E como os compartilhamentos umas das outras são enriquecedores, né? É algo realmente muito rico, muito bonito, né? E é uma entrega, né? Eu entrego algo de mim e você entrega algo de você, né? E eu lembro que eu fiz um dos cursos dali, né? Como facilitadora, e tinha uma mulher que ela falou assim para mim, foi na segunda aula,
Ela falou assim, olha, eu já poderia parar por aqui. Eu falei, nossa, que beleza. Ela falou, porque eu não conversava com ninguém. Eu não conseguia ter relacionamento com outras mulheres, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de expor a minha vida, eu tinha vergonha de falar sobre mim. E nem era tão terrível o que ela sentia. Não era algo assim, né? Era algo simples até, mas para ela era uma barreira muito grande. E só dela ter as 2 primeiras aulas de compartilhamento, aonde você abre o seu coração, né? O Mulher Única, ele abre a página de um livro para nós, né? Esse curso. E nós abrimos o coração para Mulher Única. Ela falou que só dela ter ouvido tudo aquilo e ver aquelas mulheres abrindo o coração, ela falou, a partir de hoje, eu acho que eu posso falar tudo sobre mim. Eu posso falar o que eu sinto. Então já destruiu aquela barreira que ela não conseguia se expressar, né? Pra você ver, 2 aulas. Então ela já se dava por satisfeita, né? Então é isso, às vezes uma mulher ela só precisa conversar francamente, sinceramente sobre o que ela está sentindo, né? Sem ser julgada, né? Sem ser apontada em um ambiente realmente seguro, né? Totalmente protegida, né? E é isso que traz, né? Tem essa parte gostosa, desse relacionamento gostoso, dessa amizade gostosa, essa comunhão que se cria, né? Isso. Que é o que as mulheres precisam, né? Ter esse companheirismo e esse curso ele dá, porque muitas vezes as mulheres se veem como rivais. Né? Eu me preocupo com a minha ferida, a sua não me importa, né? E o curso mostra assim pra gente, nós somos todas com a nossa singularidade específica, com uma situação para ser tratada, mas somos iguais nessa área. Todas importantes, todas valorosas. Todas. Isso que é o gostoso, sabe? É um vínculo que você cria que, olha, o tempo passa e aquela raizinha ali fica aquela amizade gostosa, né? Mas então é isso. Eu gostaria de saber se você quer deixar algum recadinho para as mulheres que vão estar ouvindo, né? Esse nosso papo, essa nossa conversa. Eu gostaria sim, né? Não perca essa oportunidade, né? Pela UDF nós temos esse curso, como tantos outros, mas se desafie você, mulher, que tem alguma situação para ser tratada na sua casa, na sua família, com o seu esposo, né? Hoje em dia nós temos mulheres muito travadas nessa área. Então, faça o curso, se inscreva, procure ajuda. Aqui está uma ajuda, uma ferramenta que você pode usar e vai ser muito eficaz. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Cristina, pela sua participação. Eu que agradeço. Deixa o seu like, comenta aí embaixo e vamos lá. Até mais. Até o próximo.